Graça e paz, queridos. Quero compartilhar, bom dia, né? Bom dia, como é que vocês estão? Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo na carta, no livro de Romanos. Ele começa falando do desejo do seu coração em relação ao desejo do coração e a sua oração em relação aos filhos dos israelitas. O desejo dele, a oração dele é que eles fossem salvos. Esse é o desejo dele. E aí ele vai falando sobre o zelo, né, o zelo que os israelitas devotavam. Se você devotavam a Deus, se você voltar no capítulo 9, você vai ver que o povo de Israel, eles tropeçam na fé. E aí, no capítulo 10, Paulo vai estar falando. Ele diz: Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. E ele vai falar também sobre como Moisés ensina a justiça que vem da lei, né? E aí, ele entra no versículo 9 falando: Se tua boca confessares. No versículo 8 é muito interessante, ele diz: Mas o que realmente a lei diz? A palavra está bem próxima de ti, a tua boca e o teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo, antes de ter sido convertido a Jesus, ele era apenas um judeu zeloso e fanático. E Deus quer tirar esse zelo fanático do nosso coração, né? Deus quer tirar. Mas nesse momento não é para essa palavra, não é para ir por esse caminho que eu quero ir. Eu quero ir pelo confessar que Jesus é o Senhor. Sabe? Deus, ele tem nos levado a pregar com ousadia. Deus tem nos levado a viver aquilo que pregamos. Deus tem nos levado a cantar aquilo que nós vivemos, né? E aí no versículo 10 ele diz: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. É engraçado porque no versículo diz: a palavra está bem próxima de ti. Então, a palavra ela sempre está próxima de nós. E ele diz: na tua boca e no teu coração. Olha só, tanto no meu coração como na minha boca. Aleluia. Que tremendo. Vamos para frente. Todo que nele crê jamais será decepcionado. E aí, o texto fala bem aqui, ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que nem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam que Jesus é o Salvador, dos que anunciam que Jesus é o Senhor, dos que anunciam que Jesus te ama. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Que palavra tremenda. No entanto, como invocarão aqueles que não creram? Então só vai convocar aqueles que creram. Como crerão naqueles que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu estou repetindo porque isso precisa estar bem firmado no nosso coração. Sabe? Esse tempo que Deus nos paralisou as obras do homem e nós fomos para nossa casa para nós refletirmos,
ganhar o coração dos nossos filhos, ganhar, falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus o ama. Deus nos fez cada um refletir, fez cada um refletir assim, nós precisamos crer que Jesus é o Senhor. Nós precisamos crer que Jesus é o Salvador. Que não é o que eu faço, não é o meu zelo fanático, esse fanatismo que muitos de nós temos, se é para alcançar o mais novo, para alcançar uma criança, para alcançar o mais velho. Nós geramos coisas, fazemos coisas e, na realidade, o que vai converter o ser humano é a palavra. Se nós estivermos próximo dela e estiver dentro do nosso coração, nós só podemos falar que Jesus é o Senhor se nós estivermos baseado nesta palavra, que é viva, que gera vida. Não, Deus não quer. Eu creio nisso, querido. Quantos de nós fizemos planos? Eu mesmo fiz, anotei, criei. Vamos fazer isso, vamos evangelizar dessa forma, vamos sair e tal, mas Deus acabou com tudo. E Deus quer que nós vamos fazer da forma dele. E é muito interessante isso. Creia. Creia que a palavra está bem próxima de você. Fale, porque a palavra já está na tua boca. Você não precisa saber teologia para pregar. Você só precisa pregar, porque dizer que a pessoa ama, você não precisa disso. Você só precisa saber que Jesus te ama. Se você sabe que Jesus te ama, se você tem a certeza disso e crê que Jesus te ama, é só você confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Se você confessar com a sua boca e creres no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você só precisa crer nisso. E quando eu e você pregarmos, as pessoas vão aceitar Jesus, porque você vai estar vivendo, pregando aquilo que você vive. Você vai estar pregando Jesus na cruz. Você vai estar pregando o Jesus que morreu e ressuscitou. Você vai estar pregando Jesus Cristo, aquilo que você crê, que ama você. Você vai falar com paixão. Você não vai falar com fanatismo nenhum. Você vai falar porque você vive. Paulo pregava aquilo que ele vivia. Paulo um dia foi fanático, foi zeloso e fanático, como muitos israelitas. E um dia ele conheceu a Cristo. E ele começou a pregar esse Jesus maravilhoso. Ele começou a pregar as boas novas. Olha só. Pregar a justiça de Deus. Pregar a justificação de Deus. Falar para o povo, olha, Jesus te ama, independente da sua situação. Mas ele não vai te deixar do jeito que você está. Jesus é maravilhoso, Jesus é conselheiro, Jesus é amoroso. Todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Jesus não vai te decepcionar nunca. Ah, pastor, fui decepcionado com a minha família, mas não se preocupe. Com Jesus você não será decepcionado, porque se você e eu formos uma pessoa que o nosso coração está firmado no Senhor, que não se decepciona com aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está fazendo no tempo dele. Quando nós pregarmos, as pessoas vão falar, olha, eu me decepcionei muito com as pessoas. Eu me decepcionei muito com pastores, com líderes. Aí você, baseado na palavra, você, mas eu não estou pregando as pessoas, estou pregando a palavra de Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador. Aquele que eu amo, aquele que me ama, aquele que eu olho para Ele e Ele nunca vai mentir para mim. Aquele que eu olho para Ele, Ele vai cuidar de mim como seu filho. Então esse é o evangelho que eu creio. No versículo 13 do mesmo capítulo, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invoca o nome do Senhor, você será salvo. Se você invoca o nome do Senhor, será salvo tu e toda a tua casa. Se você invoca o nome do Senhor e você prega sobre a invocação do nome do Senhor para o teu próximo, você vai ver que as pessoas, elas vão fazer, vão ver Jesus na tua vida e vão se apaixonar por Jesus. Sabe? Saia do script e venha para a palavra. Saia do script e venha para a palavra. Saia do que é
do que você planeja quando eu aceitar Jesus, quando eu me converter. Quando Jesus fizer isso, fizer aquilo, querido, se jogue. Se joga no Senhor. Creia e será salvo tu e toda a tua casa. E assim você começa a invocar. Você começa a invocar o nome do Senhor. Você começa a pregar. Como invocarão aquele que não crer? Então, para você invocar, você precisa crer. E como crerão naquele que nada ouviram falar? Como as pessoas vão crer se nós não invocarmos, se nós não falarmos? E como ouvirão se não há quem pregue? E Deus está levantando você nesse tempo, nessa geração. Não importa a idade, não importa o tempo que você tem de evangelho. De evangelho, não importa. Não importa o tempo que você tem de Bíblia. O Senhor quer que você venha viver o sobrenatural, querido. Invocar o nome do Senhor, crer. E as pessoas vão crer. Pregar, que as pessoas vão ouvir. E aí, queridos, você será enviado por Deus para isso. Você não precisa que ninguém o envie. Você não precisa, Jesus já te enviou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, já é uma comissão. Vai, enviou já. A palavra de envio está aí. Ó. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vai. Essa é a palavra de envio. Essa é a palavra missionária. Vai. Essa é a palavra apostólica. Vai. Essa é uma palavra profética. Vai. Essa é uma palavra pastoral. Vai. Essa é uma palavra evangelística. Vai. Essa é uma palavra de mestre. Vai. E como pregarão, como são maravilhosos os pés que anunciam as boas novas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse instante, Senhor, invocando o teu nome, Jesus, Yahvé, Jesus, Senhor, meu Pai. Eu creio neste amor maravilhoso. Que nós venhamos ser usados e ousados pelo Espírito para pregar as boas novas, em nome de Jesus. Que boa nova é essa? Que Jesus é o Senhor. Aleluia. Que Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.